Olá a todos. Eu sou a doutora Jaqueline Góes, sou biomédica e atualmente trabalho como cientista no Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo. E eu vou falar um pouco hoje sobre a nossa experiência no uso de tecnologias de sequenciamento por nanoporos para monitoramento de epidemias virais. Então, eu vou falar um pouco para você sobre a nossa experiência, inclusive na utilização de sequenciamento para o monitoramento da epidemia de Covid, e espero que vocês possam aproveitar bastante essa aula. Bom, eu vou tentar colocar aqui em tela cheia para a gente poder visualizar melhor. Bom, falando um pouco sobre tecnologia de sequenciamento, eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido bastante a respeito. Sequenciar é basicamente você obter a ordem de bases nitrogenadas que existem nos genomas virais, né, nos genomas, na verdade, de qualquer organismo, incluindo os genomas virais, e a minha fala hoje é justamente sobre isso. Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre vírus emergentes, para a gente poder entender o porquê que é necessário monitorar essas epidemias virais, e se a gente pensar em conceitos de vírus emergentes, eles são vírus novos que aparecem e normalmente eles aumentam notavelmente sua incidência e o alcance geográfico, ou aqueles que apresentam um potencial para aumentar no futuro próximo. Então, esse é o conceito básico de vírus emergentes. As principais causas de doenças infecciosas são esses vírus emergentes, então eles acabam levantando desafios de saúde pública em todo o mundo. Então, eles têm o potencial de causar surtos, e esses surtos podem levar a epidemias, quando eles são locais, ou a pandemias, como o que a gente está vivendo hoje, que atingiu diversos países no mundo. Então, alguns exemplos de vírus emergentes, eu acho que a maioria já deve ter ouvido falar, que são os coronavírus, que estão relacionados a SARS, e aí a gente tem dois candidatos ou duas figuras que podem ser colocadas nessa categoria, que são o SARS, ou chamado de SARS-CoV-1 também, e o SARS-CoV-2, que é o responsável pela pandemia de Covid-19 que nós estamos vivendo. Além deles, a gente é bem conhecido também o HIV, que pode gerar AIDS, Ebola e influenza, que são os vírus relacionados às infecções respiratórias, principalmente as gripes, onde a gente tem alguns representantes de grande importância, como H5N1, que é o responsável pela gripe aviária. H1N1, a gente tem duas cepas importantes, que foi a cepa que causou a gripe suína em 2009, e uma cepa emergente anterior, que causou a gripe espanhola em 1918. Então, no Brasil, a gente tem alguns vírus emergentes, entre eles o vírus da Zika e da chikungunya, que a gente experimentou surtos novos, não conhecidos ainda aqui no Brasil, e vírus que são chamados de reemergentes, porque eles já emergiram, foram controlados, e por determinadas ações nossas e envolvimento, nossa interação com a natureza, acabam reemergindo e causando novos surtos. Então, esses vírus reemergentes poderiam, então, aí, a gente poderia citar o vírus da febre amarela e os vírus da dengue, tanto dengue 1, quanto 2, 3 e 4. Então, se a gente falar da interação desses vírus com os humanos, a gente pode falar principalmente que as viroses humanas, elas são desencadeadas por atividades humanas que modificam o meio ambiente. Entre essas atividades, o aumento da pressão demográfica, né, a pressão demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas em determinado espaço, ele acaba influenciando muito na emergência desses vírus. Todavia, a maioria dos vírus que estão atuando, principalmente aqui no Brasil, eles necessitam de vetores para transmissão. E essa necessidade de vetores introduz fatores ecológicos, que são fatores de importância na discussão que se efetiva nos países de clima tropical, como o nosso, e, além disso, eles ainda possuem mecanismos de mutação que geram recombinação genética, e essas recombinações normalmente acontecem em vírus de RNA,
E esses vírus de RNA, então, têm uma possibilidade de gerar novos padrões epidêmicos. Quando a gente pensa no monitoramento dessas epidemias virais, a gente, então, introduz o conceito de vigilância genômica. A vigilância genômica nada mais é do que o monitoramento de genomas de organismos que causam doenças. E, normalmente, esses organismos são organismos virais. Mas a vigilância também pode abordar organismos como bactérias, fungos, aqueles que causam surtos em determinada população. Se a gente compreender os mecanismos de introdução, dispersão e emergência ou reemergência dos vírus, a gente consegue, então, fornecer respostas para as questões de saúde pública, como as questões que a gente tem enfrentado atualmente. Então, o objetivo da vigilância genômica é justamente trazer esse panorama de como o vírus está sendo introduzido, disperso, causando epidemias ou causando pandemias, para tentar responder questões de saúde pública e, assim, minimizar o risco e os danos que estão sendo causados pelo vírus naquele surto ou na pandemia. Então, se a gente pensar ainda em vigilância genômica, a resposta rápida, com a identificação dos agentes causadores, vai trazer, então, uma resposta rápida durante as investigações dos surtos. A gente está vivendo pela primeira vez a introdução de um micro-organismo viral que está causando uma pandemia, né? A gente já ouviu falar, por exemplo, da gripe espanhola, mas isso aconteceu numa época em que nós não experimentamos. Então, se falarmos em termos de identificação desses micro-organismos de modo rápido, a gente consegue também se preparar para possíveis surtos posteriores daquele micro-organismo, daquele vírus. Então, para fazer isso, a gente precisa determinar a sequência desses genomas virais. E essa combinação da determinação das sequências de genomas virais com as análises de bioinformática nos ajudam, então, a ter uma abordagem que a gente chama abordagem de vigilância genômica, que vão responder questões epidemiológicas, rastrear a adaptação do vírus, o patógeno ao ambiente, e identificar as principais fontes de sua transmissão. Então, aqui no Brasil, existe um centro que realiza vigilância genômica, que é o Centro Brasil-Reino Unido de Descoberta, Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus, que é o CADE, é o centro no qual eu trabalho. Dentro do CADE, a gente tem equipes reunidas, que são equipes multidisciplinares, tanto do Brasil quanto do Reino Unido. E o objetivo principal do CADE é tratar de questões críticas em epidemiologia, principalmente de arbovírus, mas também de saúde pública aqui do Brasil. E isso é feito majoritariamente em dois centros principais no mundo, que são o Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo, e a Universidade de Oxford, no Reino Unido. Mas a gente também tem colaboração com diversos outros centros, não só aqui no Brasil, como no Reino Unido, que nos apoiam e que participam de todas as etapas do processo, onde a gente investiga a dispersão de vírus que podem causar surtos virais ou que podem gerar epidemias. Então, aqui no Brasil, a gente trabalha também com o Centro de Vigilância Epidemiológica, professor Alexandre Vranjac, que é aqui em São Paulo, com a Superintendência de Controles de Endemias, com a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, com a Universidade de Birmingham, no Reino Unido, e com a Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. O CADE, ele se utiliza de uma metodologia chamada metodologia de sequenciamento de nova geração para fazer esse mapeamento dos genomas virais. E essa tecnologia, ou essa metodologia, a gente chama de metodologia NGS, ela é composta por uma série de dispositivos já disponíveis no mercado, e a gente poderia dividir eles em dispositivos de bancada e dispositivos portáteis. Então, quando a gente pensa em dispositivo de bancada, a gente está pensando naqueles equipamentos enormes que ficam dentro do laboratório e que não são fáceis de serem transportados, mas que também nos ajudam a gerar esses genomas. E aí a gente tem como dois atuantes principais, pensando nos equipamentos de bancada, os equipamentos Illumina e os equipamentos Ion Torrent, que são utilizados para gerar uma grande quantidade de dados, né, já foram utilizados nos surtos passados, e
por conta dessa falta de dispositivos para pesquisa de campos, ou seja, o acesso limitado à infraestrutura que a gente tem aqui no Brasil, representou, então, o principal desafio nessa categoria de metodologias NGS. Então, em 2014, foi lançado um equipamento, que é o MinION, é um dispositivo portátil, que tem o potencial para ser utilizado em pesquisas de campo e que tem, então, uma característica muito promissora para ser difundida, não só aqui no Brasil, como em outros países. Então, pensando nessas técnicas de sequenciamento em nova geração, a gente traz, então, o sequenciamento utilizando nanoporos, que eles são considerados sequenciadores de terceira geração, e os pesquisadores interessados em pesquisa de campo e análise em tempo real utilizaram e têm utilizado este equipamento MinION. Então, ele é o representante mais promissor, ele permite a análise de uma ampla variedade de amostras biológicas e o mais importante é que ele também permite o monitoramento em tempo real das sequências que estão sendo geradas. Então, nós temos utilizado esse sequenciador, ele é portátil e ele é esse recurso de ser portátil, ou seja, a portabilidade é o principal fator que nos fez escolher esse sequenciador. Ele tem uma facilidade de transporte, ele tem um custo menor do que os outros sequenciadores, e para a gente ter uma noção de tamanho, eu faço uma comparação aí com os smartphones que nós temos utilizados. Então, ele é menor que esses smartphones atuais, e ele pode ser carregado no bolso, por exemplo. Então, essa é a principal vantagem para que essa metodologia fosse e ainda possa ser introduzida, não apenas no campo, mas também nos laboratórios físicos. Então, essa técnica ou essa metodologia, ela faz leituras do genoma, cerca de 1 MB, que corresponde aí a um fragmento longo de aproximadamente 1.000 bases. Ela tem um rendimento alto, então a gente tem um output de cerca de 40 gigabytes por célula de fluxo, e a célula de fluxo é esse dispositivo que vocês estão vendo cinza aqui, e tem um custo baixo de apenas $900 para a utilização. Então, eu tenho mais uma imagem aqui do MinION. A célula de fluxo é esse dispositivo que vocês estão vendo aqui na parte superior, onde tem escrito Spot On, e onde tem uma ponteira aqui encaixada no poro principal, e o equipamento é esse dispositivo metálico que constitui a base dessa célula de fluxo. Então, utilizando essa metodologia, a gente trabalhou na pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Então, a tecnologia em si, ela utiliza nanoporos. Então, imagine que dentro dessa célula de fluxo, a gente tem muitos nanoporos, e que cada nanoporo, ao longo do tempo, vai sequenciar uma série de fragmentos do genoma, transformando a informação elétrica pela corrente elétrica que passa nessa base do poro em informação de genoma, informação genética. Então, para cada interrupção da corrente elétrica, a gente tem uma base sendo entendida como uma base na sequência daquele genoma. E essa interrupção, ela é muito característica para as 4 bases que nós temos no DNA. Então, é muito característica para adenina, timina, citosina e guanina, e cada interrupção, então, é diferente da outra, permitindo que o próprio equipamento e o software consigam analisar posteriormente e transformar essas interrupções em bases nitrogenadas para a gente ter a sequência do DNA. Então, utilizando essa metodologia, aqui a gente tem um layout da tela do computador. Esse layout mostra uma série de quadradinhos, cada quadradinho desse representa um nanoporo, e esse nanoporo, ele é capaz, então, de gerar esses dados genéticos para que a gente possa descobrir qual que é o genoma do vírus que está sendo sequenciado, ou do gene humano, ou de bactérias ou fungos. Então, essas metodologias NGS,
sendo aportadas através do MinION, permitem uma análise muito rápida dos genomas. Não é à toa que nós atuamos dentro do nosso grupo, aqui na USP, junto com o Instituto Adolfo Lutz, em apenas 48 horas, e conseguimos identificar e gerar o genoma do primeiro caso de Covid-19 aqui no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia de como a gente trabalha, a gente parte de uma amostra biológica e termina com uma sequência, numa ordem de bases nitrogenadas, que vai então ser analisada. Então, essa amostra que possui o vírus, ela vai ter o seu material genético viral isolado. Esse material genético passa por um processo de identificação e quantificação através de uma reação em cadeia da polimerase. Essa reação em cadeia, quando positiva, segue então para a síntese de um DNA complementar, uma vez que o vírus é um vírus de RNA. Depois disso, a gente segue para uma amplificação desse material genético viral, uma purificação, uma nova quantificação e o preparo dessa amostra para ser sequenciada no MinION. Após isso, a gente pode, então, através de ferramentas de bioinformática e de análise estatística, gerar os genomas e fazer comparações com outros genomas que já estão disponíveis hoje na área científica, nas bases de dados. Então, essa tecnologia de nanoporos, ela é utilizada não apenas no MinION. A Oxford Nanopore, que é essa empresa que lançou o MinION, ela também conta com outros dispositivos que utilizam nanoporos, como o GridION, onde a gente tem aqui a possibilidade de rodar 5 sequenciamentos simultâneos, e também o PromethION, que tem a possibilidade de rodar 50 sequenciamentos simultâneos. Além disso, pensando na questão da portabilidade, a própria Oxford Nanopore tem hoje no mercado para ser lançado o SmidION, que é um dispositivo mais portátil ainda do que o MinION e que pode ser acoplado a um smartphone e pode gerar dados. Então, para que a gente possa trabalhar com esses equipamentos, a gente não precisa de muita infraestrutura. Isso permite, então, que nós possamos fazer trabalhos de campo, por exemplo, e consigamos gerar genomas em regiões remotas. Então, você só precisa, especificamente, de um computador com acesso à internet. E, uma vez tendo esse computador com acesso à internet, a gente pode, então, gerar esses genomas, compartilhar esses genomas com a comunidade científica e ter informações relevantes de importância mundial sendo atualizadas à proporção que elas vão sendo geradas. Então, no Brasil, esse processo ele começou com um projeto chamado Zibra, que significa Zika em Brasil Real-Time Analysis, que é basicamente a análise em tempo real do vírus Zika. Então, no Brasil, nós começamos a utilizar essa metodologia através da utilização de um laboratório móvel que viajou pelo Nordeste do Brasil em 2016, em junho de 2016, mais precisamente, e nós visitamos os laboratórios centrais de alguns estados aqui do Brasil, no Nordeste. Entre eles, a gente destaca os LACENs do Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, a Fiocruz de Pernambuco e a Fiocruz da Bahia. Então, como vocês podem ver aqui neste mapa à direita, a gente começou em Natal, né, no Rio Grande do Norte, e a gente contou com uma equipe multidisciplinar do Instituto Evandro Chagas, em Belém, da Universidade de São Paulo e da Fiocruz de Salvador. E à proporção que nós íamos passando pelas cidades, nós também contamos com a equipe da Fiocruz de Pernambuco, em Recife. E durante esse processo, nós fomos fazendo a coleta e o sequenciamento dos genomas virais do vírus Zika, mas que também se estendeu para o surto de chikungunya, e nós conseguimos gerar um número substancial durante a viagem de 56 genomas, que foram um grande avanço em termos de genomas completos disponíveis nas bases de dados para o vírus Zika. Com esse projeto, nós montamos, então, essa equipe que trabalha hoje com vigilância genômica no Brasil, de modo geral, alguns centros específicos, né, a gente ainda não tem um número representativo
de centros no Brasil fazendo vigilância genômica, mas o pontapé inicial foi dado pelo nosso grupo, e como vocês podem ver aqui, a gente utilizou o equipamento em diversos lugares a bordo desse micro-ônibus, que foi um micro-ônibus adaptado para laboratório. Então, a gente tem uma equipe que fez a coleta de mosquitos, uma vez que esse vírus, né, o Zika e chikungunya, dengue, eles são vírus transmitidos por vetores, que são os mosquitos, e como vocês podem ver, nós viajávamos dentro do micro-ônibus e tínhamos uma van também de apoio. A logística não é uma coisa fácil, né, não é um processo fácil de ser realizado, então, durante essa vigilância genômica que nós fizemos aqui inicialmente, nós passamos por diversas dificuldades em termos de transporte de equipamentos, uma vez que esses equipamentos são extremamente sensíveis e não podem sofrer muita trepidação, então, assim, foi uma etapa fundamental para que a gente entendesse o que era necessário para as próximas etapas do projeto, e a equipe foi formada por todas essas pessoas que vocês estão vendo aqui. A gente tem representantes da Universidade de Oxford, da Universidade de Birmingham, da Universidade em Seattle, nos Estados Unidos, e este é o ônibus que foi adaptado para que a gente começasse esse projeto no Brasil. Então, na parte anterior, a gente tinha as poltronas que eram utilizadas em alguns momentos, e na parte posterior, aqui no fundo do micro-ônibus, é um espaço adaptado para um laboratório. Então, utilizando este processo, né, utilizando essa expertise de logística, durante 4 anos, nós fizemos sequenciamento de diversos vírus, né, aqui no Brasil, utilizando essa metodologia, e eu dou destaque para a cobertura do surto, não só de Zika em 2016, mas os surtos de chikungunya na Bahia, para o surto da febre amarela que nós tivemos aqui no Brasil entre 2017 e 2019, iníciozinho de 2019, e agora com a pandemia de Covid-19. Então, vou contar um pouquinho da minha experiência na epidemia de Covid-19, que foi como eu fiquei bastante conhecida aqui no Brasil, e eu trago essa timeline para falar como que o nosso trabalho ele funciona. Então, em 1º de dezembro, foi detectado o primeiro caso de Covid-19 em Wuhan, na China, porém, esse caso ele só foi reportado pela primeira vez, assim, de forma oficial, em 30 de dezembro de 2019, e essa comunicação oficial, ela primeiro aconteceu dentro da China, lá nos órgãos oficiais chineses, e em 31 de dezembro a gente teve, então, a primeira comunicação oficial pública, que aí já foi uma comunicação feita pela Organização Mundial da Saúde, que é a OMS. Em janeiro de 2020, a gente teve uma série de casos sendo detectados em diversos países da Europa, e por conta dessa dispersão viral na Europa, nós aqui no Brasil, articulados dentro do CAD, começamos então a nos organizar para a possível chegada do vírus no Brasil. Então, o trabalho de vigilância genômica também consiste no preparo para que a gente possa identificar e possa dar respostas rápidas para os surtos que podem vir a acontecer aqui no país. Então, em janeiro, nós compramos os equipamentos, os insumos e reagentes necessários para realizar essa vigilância genômica, e no dia 25, entre 25 e 26 de fevereiro, a gente teve, então, a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil. A primeira identificação foi feita no Hospital Albert Einstein, e em seguida a contraprova foi confirmada no Instituto Adolfo Lutz, e pela nossa colaboração com o Instituto Adolfo Lutz, nós fomos, então, convidados para, junto com eles, fazermos esse sequenciamento do primeiro caso. Era a primeira vez que nós estávamos trabalhando com esse vírus, a gente não sabia ainda se os protocolos iriam funcionar aqui no Brasil, eles só haviam sido testados no Reino Unido, e entre os dias 26 e 28 de fevereiro, nós então fizemos esse sequenciamento genético do vírus SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Então, durante esses 2 dias, enquanto uma equipe trabalhava no laboratório,
uma outra equipe de bioinformáticos estava preparando todas as análises e realizando já essas análises, e, além disso, uma outra equipe estava preparando o primeiro report que nós iríamos lançar no dia 1º de março, no blog científico Virological. Então, todo esse processo ele aconteceu em 48 horas, obviamente pela nossa expertise, né, pela nossa forma de trabalho, mas principalmente porque existia uma equipe dedicada, além do laboratório, nos bastidores, fazendo as análises e preparando o report que seria, então, apresentado à comunidade científica. Então, esse é a forma que nós entendemos de fazer vigilância genômica no Brasil. É você dar respostas rápidas para situações que são emergenciais, mas que têm importância significativa em saúde pública. Então, quais são as aplicações? Para vocês entenderem. Utilizando aquela mesma metodologia, a gente, através da coleta de amostra do paciente com suspeita para COVID-19, essa amostra, ao ser detectada como positiva, ao ser confirmada como positiva, ela segue, então, para a extração do material genético, como eu já falei para vocês, a gente confirma por PCR em tempo real, e há uma análise e entrega do laudo. Esse laudo positivo, então, é encaminhado para o nosso laboratório junto com a amostra, e a amostra é, então, sequenciada, utilizando aqueles passos que eu já falei aqui para vocês, e, então, nós geramos os genomas. Por que é importante detectar esses genomas? Primeiro, porque dentro do genoma a gente tem informações importantes. Eu sempre falo que o genoma ele é o código base que vai dizer exatamente como aquela partícula viral vai ser produzida. Então, a gente tem informações sobre a estrutura, temos informações sobre o acúmulo de mutações, sobre a taxa de transmissão, e a partir daí a gente consegue monitorar a epidemia. Então, a gente consegue dizer de onde o vírus veio, como ele está se dispersando na população, e consegue predizer para onde esse vírus vai se dispersar. Então, esse primeiro trabalho, ele foi publicado numa revista nacional, ele tem como título Importação e Transmissão Local Precoce da Covid-19 no Brasil em 2020, foi um trabalho que foi publicado em autoria conjunta, entre eu, o Dr. Cláudio Sack, do Instituto Adolfo Lutz, e o doutorando Darlan da Silva Cândido, que é um brasileiro que está em Oxford, e a partir daí a gente resolveu então, porque nesse primeiro trabalho nós só tínhamos 6 primeiros casos de Covid no Brasil, e a partir desses 6 primeiros casos nós resolvemos continuar trabalhando com esse vírus, e hoje nós já temos um trabalho maior, onde foram analisadas 427 amostras, e a gente agora já tem informações mais importantes sobre a dispersão do vírus aqui no Brasil. Esse trabalho atualmente encontra-se em preprint, que ainda não é a publicação oficial, mas ele já está disponível, completo, então vocês podem acessar através do medRxiv, e neste trabalho nós pudemos, então, traçar a dispersão da epidemia no Brasil e mostrar quais são as cepas que estão predominantes aqui no nosso território. Esses trabalhos que a gente fez com Covid são trabalhos novos, o nosso grupo não trabalhava com esses vírus, apenas com a tecnologia para arbovírus, e foi importante a gente mostrar, inclusive para o ambiente científico, não só do Brasil, como fora, que o Brasil tem condições de dar respostas rápidas a epidemias virais através do centro que é o CADE. Então, por conta disso, da gente ter feito em 48 horas, que inclusive não é o nosso normal, eu gosto de falar isso, porque nós fazemos esse sequenciamento em cerca de 24 horas. Né? No caso da Covid, como nós estávamos fazendo pela primeira vez, isso acabou ficando um pouco mais longo, porque nós tivemos a primeira tentativa e nós obtivemos apenas 76% dos genomas, e o nosso objetivo era, de fato, ter um total, na verdade, ter o genoma completo. Então, por conta disso, nós fizemos a segunda tentativa, e nessa segunda tentativa a gente, então, obteve 96,7%, quase 97% do genoma, e a partir de 95% a gente já considera genoma completo.
Então, por conta disso, né, o nosso grupo ficou muito conhecido no Brasil, a gente apareceu na mídia e vocês devem ter visto bastante. E eu gosto de ressaltar o papel feminino nesse processo, porque o nosso grupo ele é composto majoritariamente por mulheres. Então, dentro da ciência, a gente tem mostrado junto com o nosso grupo que o papel feminino ele tem uma importância, ele tem uma relevância dentro do nosso trabalho e só mesmo mostra que cada vez mais o Brasil tem pessoas capacitadas para realizar o monitoramento desses surtos, né? Tanto esse que apareceu, como surtos que têm acontecido no Brasil, apesar deles estarem mascarados por conta da Covid-19. A gente continua tendo casos de dengue, né, que é endêmico aqui no nosso país, inclusive é o meu carro-chefe de trabalho, é dengue, e a gente continua realizando essa vigilância genômica para outros vírus. Nós já fomos capazes de identificar algumas cepas novas, né, como o arenavírus, por exemplo, um caso aqui em São Paulo, recente, e estamos preparados para o aparecimento de novos surtos virais. Então, a ideia de se realizar vigilância genômica e, principalmente, de ter a tecnologia de nanoporos facilitando esse processo, vai permitir que o Brasil responda mais rapidamente a outros surtos virais que a gente possa vir a ter. Então, por conta desse trabalho também, nós fomos um pouquinho famosas, né? Eu e a doutora Esté, que é a coordenadora desse grupo, nós fomos homenageadas pelas organizações Maurício de Souza, né? Como duas personagens da Turma da Mônica. Fomos protagonistas também de um livro de passatempos, né, um livreto de passatempos. Eu fui capa de uma revista muito importante, que é a revista Raça, né, para a população negra, e também muitas caricaturas já foram feitas com a gente, e uma das que eu mais gosto é essa caricatura que foi feita com a frase "escutem a ciência". Então, todo o meu rosto e meu cabelo, tudo aqui foi feito com a frase "escutem a ciência". Então, acho que o recado que eu tenho para dar, para finalizar essa minha fala, é justamente esse, né? Escutem a ciência e, se possível, fiquem em casa, porque nós ainda estamos vivendo a curva progressiva dessa pandemia. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e estou disponível para tirarmos dúvidas. Então, eu vou responder aqui a pergunta do Guilherme Robert. Ele pergunta o seguinte: quantas pessoas, mais ou menos, foram mobilizadas para sequenciar o genoma? A gente tem aqui no Brasil uma equipe com cerca de 15 pessoas que estão diretamente ligadas ao trabalho em laboratório, e além dessas 15 pessoas, a gente tem aí em torno de mais umas 30 a 35 pessoas distribuídas em algumas universidades, não só aqui do Brasil, como do UK, e apesar de algumas pessoas serem figuras principais, a gente tem também outras pessoas. Então, eu vou dizer em torno aí de 50 a 60 pessoas estiveram mobilizadas nessa geração dos genomas. O Marco José está perguntando: é possível a detecção em águas residuárias residenciais desses vírus emergentes e estimar a população atingida? Sim, Marcos, a gente tem um trabalho recente agora, que está em andamento ainda, onde a gente está analisando algumas amostras de esgoto, né, que são resíduos residenciais, uma vez que a gente sabe que o novo coronavírus, ele tá bem descrito que ele tem uma carga viral alta nas fezes. Então, a análise dos resíduos residenciais é uma das análises que a gente estava bem interessado em fazer, principalmente para identificar se essas partículas virais elas ainda estão efetivas, né? Se elas ainda são possíveis de causar infecção.
Quem vê o resultado não tem noção do trabalho que tem por trás. É verdade, Jéssica, isso é muito verdade. Então, assim, é uma equipe muito grande. Eu sei que eu fiquei muito conhecida, né? O meu rostinho da doutora Steph ficou mais em destaque, mas assim, eu sempre gosto de falar que tem uma equipe enorme por trás disso tudo. Não sou só eu, né? Não é só a doutora Jaqueline que trabalha com isso, pelo contrário, tem muito mais pessoas que estão na bancada fazendo esse processo, e mais ainda pessoas fazendo as análises que de fato revelam o que a gente obteve como resultado de bancada. Então é um trabalho grande, é um trabalho significativo, e eu acho que assim, é um grande promissor, né, essa tecnologia que a gente está usando, a forma da gente trabalhar é um grande promissor para que a gente possa enfrentar as próximas epidemias. O Allan Kardec Bess, acho que é Bess, está falando assim, muito orgulhoso do seu trabalho. Obrigada, Allan. Eu também fiquei bastante feliz com o resultado desse trabalho, principalmente porque tem aberto portas para a gente trabalhar com outros vírus de importância médica aqui no Brasil. E, e a nossa intenção, né, dentro do CADA é, inclusive, transferir a tecnologia, transferir esse conhecimento para outros grupos. Então, a gente tem feito, agora não por conta da pandemia, mas a gente no ano passado já tinha feito 2 treinamentos importantes, né, um nacional e outro internacional, para que essa tecnologia, para que essa forma de trabalhar, o nosso fluxo de trabalho pudesse ser transferido para outros grupos, de modo que a gente possa aumentar cada vez mais os pontos de colaboração para a geração desses genomas e monitoramento dessas epidemias. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não. Bom, então, eu acho que é isso, gente. Eu vou agradecer pelo convite para estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouquinho do nosso trabalho e dessa tecnologia. Eu deixei o meu e-mail de contato disponível, então se vocês quiserem entrar em contato, se vocês quiserem tirar mais dúvidas, eu estou disponível. Eu vou colocar aqui nos comentários, vou pedir para colocar aqui nos comentários novamente, e é isso, espero que vocês tenham gostado, e boa Campus Party para vocês que vão continuar. Ah, tem uma pergunta aqui, posso responder? É essa do Guilherme, exato. Essa tecnologia é cara? Olha, Guilherme, a tecnologia, quando comparada com as outras de bancada, ela não é uma tecnologia cara. Dentro de ciência, assim, de trabalho laboratorial, a gente às vezes não tem tanta noção assim, a gente perde um pouco da noção porque as coisas são caras, né? Então, os reagentes são caros, a gente recentemente comprou um tubinho de um reagente que a gente usa por R$ 40.000. Então, assim, a gente até brincou, nossa, estamos comprando um carro. E, assim, dentro de ciência, os insumos que a gente usa, como são todos eles, ou a grande maioria importados, eles acabam saindo muito caro mesmo, pensando no valor da nossa moeda. Então, essa tecnologia, para você ter um sequenciamento aí de cerca de 23, 24 amostras, você gasta em torno de uns, deixa eu pensar, uns 2.000, US$ 3.000, né? Quando você já tem tudo pronto. Quando você vai comprar pela primeira vez o equipamento, ele custa no Starter Pack, que é uma forma das pessoas terem acesso à metodologia, ele custa US$ 1.000. E ele vem com o kit inicial, com 2 células de fluxo, que são aqueles dispositivos que entram no equipamento, e o equipamento. Depois disso, você precisa comprar algumas enzimas, precisa comprar alguns insumos, que no total, eu diria aí, se você tem tudo, inicialmente você gastaria uns US$ 10.000 para ter toda a estrutura para realizar o sequenciamento, mas uma vez que você tem essa estrutura inicial e você continua repondo, a gente está fazendo em torno aí de 50 a US$ 100 por paciente. Tem mais alguma dúvida? Então, ok. A Thaís está falando, ótima palestra, muito obrigada. E eu acho que é isso, gente. Eu vou então passar a bola, né, para o Guilherme, e agradeço mais uma vez o convite e a participação de vocês.
Obrigada, também amo vocês. Um beijo, até mais.